Saúde. Hoje o programa Mais Saúde tem uma visita muito querida que vem lá de longe, né? Vem lá da Bahia, o nosso grande pesquisador da Embrapa, o seu Joselito Mota, que vem falar sobre justamente algo que vocês me ouvem falar tanto, a nossa querida mandioca. Essa raiz que eu tanto aprecio, que eu tanto falo, porque afinal de contas quando dizem pra mim, mas e o pãozinho francês? Eu falei, gente, olha a palavra, pãozinho francês, é lá da França, não tem nada a ver com a gente. Nossa mandioca, a nossa raiz, temos que resgatar a nossa alimentação. Foi por isso que eu quis tanto trazer aqui pro programa e ele aceitou o convite, veio assim, tão rápido e com tanta generosidade, com essa disponibilidade, veio até São Paulo, esse grande pesquisador, especialista em mandioca, e essa mandioca voltada não só para o uso na alimentação humana, como também na alimentação animal. Senhor Joselito Mota, muito bem-vindo aqui nos estúdios da Rádio América em São Paulo, mas falando para todo o Brasil através da nossa querida e amada Rede Canção Nova. Que bom, que bom. Eu estou muito feliz, doutora Gisela, de estar aqui, porque justamente é uma oportunidade de comunicar às pessoas, falar com elas sobre esse grande patrimônio alimentar, que é uma riqueza ainda muito pouco conhecida. Mas primeiro eu quero me identificar de onde venho, né? Por favor, apresente-se. Foi de tão longe, eu vim da Bahia, e vim de uma cidade do interior da Bahia, chamada Cruz das Almas, onde está situado uma das 46 unidades da Embrapa. Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E lá em Cruz das Almas a gente tem uma unidade chamada Embrapa Mandioca e Fruticultura. Temos, portanto, um grupo de pesquisadores que se dedicam à pesquisa dessa raiz e também de algumas fruteiras tropicais. E no plano da ciência, que é a competência da Embrapa, nós aí pesquisamos, né, variedades, espaçamentos, né, um conjunto de alternativas de uso, também o estudo das pragas, das doenças, porque como empresa de pesquisa agrícola, nós temos um foco extremamente voltado para os agricultores, principalmente os pequenos lavradores. Né? Então há esse tipo de trabalho, e eu que me inclinei a conhecer mais profundamente a mandioca, eu me dediquei justamente à mandioca na alimentação humana e animal. Então, isso porque eu acho que, doutora Gisela, que a gente saber que existe uma mina de ouro e tirar ouro, a gente diz, olha, aqui embaixo tem ouro. Mas eu me interessei por mandioca porque eu achei interessante pela riqueza que a planta apresenta, né? Eu achei que a gente poderia tirar ouro do lixo. Onde é que era esse lixo? O lixo, a parte aérea, as ramas da mandioca, que normalmente os agricultores desprezam. Verdade. A gente considera a raiz, mas eu costumo dizer assim que muitos dizem que Deus é brasileiro, né? Mas se alguém duvidar que Deus é brasileiro, insisto, conhecer mandioca com profundidade, ele não vai ter dúvida de que realmente ele foi muito generoso colocando, né, esse Brasil, né, esse país continental gigantesco, como centro de origem e dispersão da mandioca. Então aí, a gente, para começar a conversar sobre mandioca, é importante que a gente tenha uma ideia de quem foi esse grande território, segundo a história, nos primórdios. Então os portugueses, quando aqui aportaram exatamente lá, no território de onde vim, mais ao sul da Bahia, né? Então os portugueses, ao chegarem aí, na esquadra de Cabral, existia um cidadão que era o escrivão do descobrimento, Pero Vaz de Caminha. E a primeira carta que Pero Vaz de Caminha fez ao rei de Portugal sobre a nova terra descoberta, ele não poupa considerações na agricultura à mandioca. Então há um registro interessante. A primeira carta ele diz assim: eles não lavram nem criam. Aqui não há boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra criação que acostumada seja ao viver dos homens. Quando viu os índios bastante fortes, robustos, aí ao rei, na mesma carta ele se referia: são tão rijos, fortes, parrudos, tão nédios,
uma expressão portuguesa de pele lustrosa, que não somos tanto com tanto trigo e legumes que comemos. E quando se referia ao alimento básico desse povo nativo aqui encontrado, ele dizia: eles não comem senão de outra coisa a não ser do inhame que brota da terra. Aí, seguramente, o Pero Vaz de Caminha pisou literalmente na bola, porque quando ele dizia o inhame, ele se referia também a um tubérculo, né? Lá um tubérculo existente lá em Portugal, porque Portugal era um país, como veio colonizar o Brasil, tinha colônias na África. E lá da África ia para Lisboa o inhame. O que ele achou que mais se assemelhava ao que se tirava do chão era justamente o inhame. E ele é realmente muito parecido. Mas os estudos apontam, não é, na direção, estudos em sítios arqueológicos, mesmo com o auxílio do carbono 14, apontam o Brasil como centro de origem e dispersão da mandioca. Daqui é que a mandioca foi para a África, foi para a Ásia e se espalhou por cerca de 80 países. Quer dizer, no mundo são mais de 200 países, mas 80 é por conta das condições climáticas, porque a mandioca é tropical. A mandioca não produz em países de clima subtemperado e temperado. Então é um país genuinamente nosso. Então, quando se passa pela linha do Equador e vai seguindo, o que está abaixo da linha do Equador, seguramente aí apresenta um potencial pelas condições de clima, não é, favoráveis ao cultivo da mandioca. Mas aí, doutora e meus caros ouvintes, aí há coisas muito interessantes para a gente considerar. Isso porque, em 1564, quando o padre José de Anchieta chegou ao Brasil, ele, vendo a importância da mandioca, logo ele a batizou de pão da terra, ou pão dos trópicos. É uma expressão muito apropriada, né, para quem chega e vê e define de uma forma tão exata a mandioca. Aí vem a história, né? A história então vai... Os índios então não tinham os equipamentos para transformar a mandioca e de uma forma muito tosca usavam lascas de pedra, dente de animais, de macaco, jacaré, conchas do mar, lascas de osso, crivavam na madeira e servia de ralador para a mandioca, para ralar e depois prensar. Prensar no tipiti. O tipiti, você que está aí no Amazonas me ouvindo, você que está, né, nesses rincões lá do norte, sabe quem é o tipiti. Ele lembra assim uma sucuri, para quem nunca viu, comprido, oco, é um trançado de uma planta chamada guarimã. Às vezes eles fazem o trançado com a folha da carnaúba ou do babaçu, principalmente no Maranhão, e aí colocavam a massa dentro, enchia e por um processo de tração, preso o tipiti, ele era comprido, preso embaixo, e tem uma alça na parte superior, colocavam uma madeira, um pau atravessado e no outro lado uma prancha com pedras. Como ele estava bem bojudo, cheio, na medida que se colocava a pedra de um lado, ele sofria uma tração, um esticamento. E embaixo, ali eles colocavam uma concha de palmeira, uma gamela de madeira, e aí na tração escorria o sumo da mandioca. Esse é o caldo da prensagem, que se chama também de manipoeira. Você aí do Pará chama de tucupi, que faz o tacacá, né? Depois a gente vai entrar um pouco nessa culinária do norte, que é preciosa. Isso é onde realmente o Brasil expressa toda a sua genealogia, o seu começo. Porque o que mais se apropriou de todo o conhecimento, das utilizações, por força mesmo da presença indígena, foram justamente os paraenses. Mas muito bem. E aí, primeiro e depois, eles prensavam aquilo em pouco tempo, depois de enxuta a massa, porque não se pode colocar a massa da mandioca para fazer farinha, logo depois de ralada, tem que prensar para tirar a água, porque a raiz ela tem 60% a 65% de água. E o restante, 35% a 40% é matéria seca. Aí eles tiravam a água e daí botavam num arupemba, vinha a massa mais enxuta e em cima de uma laje de pedra, com fogo embaixo, primeiro produto. Farinha de mandioca. Meu Deus. Que coisa boa. E a farinha, aí na história há registros fantásticos sobre a farinha. Aí a gente pode navegar na história, imaginar o quanto foi importante, porque nós temos, para contar a história da alimentação no Brasil, nós temos uma pessoa que é um registro fantástico, que é justamente Luiz da Câmara Cascudo. Eu tenho o livro dele. História da alimentação. O livro dele. O Câmara Cascudo é como se fosse, eu dizia essa semana passada, alguns dias atrás,
Em Salvador nós tivemos o 6º seminário de gastronomia sobre farinha de mandioca. Eu tenho que ir nessas Foi no Senac Bahia. Joselito, quando você souber dessas coisas, me avisa. Eu Veja, juro mas eu doutora, me organizo, doutora, eu para lhe achar, eu lhe disse que essa doutora não é difícil, não é quase impossível para falar com ela, é uma coisa, essa mulher se ocupa demais e ela veio com a missão dela e daqui a pouco eu vou falar sobre missão, viu? Vamos falar sobre missão. Mas vejam bem, então, o que é que aconteceu? A farinha de mandioca, então, tem um papel extraordinário. O Câmara Cascudo corresponde a seu Jorge Amado Baiano. Com certeza. Né? A maior expressão literária do Rio Grande do Norte. Ele escreveu cerca de 164 livros. E aquele que tem maior densidade de informação, precioso mesmo, lapidado, diamante lapidado, poderíamos dizer assim, é justamente a história da alimentação no Brasil. Perfeito. E veja, doutora, que nessa história da alimentação, ele destina um capítulo à mandioca, chamando-a de Rainha do Brasil. Então, os registros são fantásticos. Tem outros escritores, temos lá na Bahia também, pessoas que se dedicaram ao estudo e têm escritos, né? Também fizeram levantamentos históricos, né, bibliográficos. E o primeiro produto que logo foi incorporado à intendência da navegação foi a farinha de mandioca. Então, mesmo as embarcações, porque tudo naquela época, tudo era conquistado pelo mar. E se enfrentava um sério problema porque os alimentos eram perecíveis. Então, como consequência mesmo do uso dos vegetais cozidos, aí se tinha o problema do escorbuto, né? Era próprio das navegações. Então a farinha de mandioca se encaixou como uma luva, porque era duradouro, passavam então as embarcações, e agradável ao paladar, certamente. Com certeza. E aí passavam por aqui e iam nas conquistas das Américas levando farinha de mandioca. A farinha de mandioca também seguia nas embarcações para a África, para de lá voltar nos navios negreiros, servindo de alimento dos escravos nos porões dos navios. Então, algo assim extraordinário. Diziam então, o Câmara Cascudo se referia, né, que há historiadores que dizem que se o Brasil não tivesse a mandioca, o tempo de desbravamento do nosso território seria muito longo, muito maior o tempo, ou até para alguns impossível. Então a farinha de mandioca acompanhava as expedições por todo o território brasileiro, as expedições pela mata. Embora os portugueses tivessem vindo de lá com a ideia da cultura do trigo, eles não trouxeram trigo para plantar no Brasil. E aí, ao invés de trigo para plantar, quando desbravavam a mata, levavam em sacos manivas de mandioca para plantar na ida e nas jornadas tão longas, colher na volta. Então tem toda essa, uma história muito interessante. Daí vem os 3 primeiros governadores gerais, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Né? Talvez, quem sabe, tivessem sido os primeiros celíacos. Mas o fato é que eles, embora portugueses tivessem o privilégio do trigo à mesa, preferiam os derivados da mandioca por considerá-los mais saudáveis. Aí vem mais registros. O Pero Vaz de Caminha, em determinado momento, ele mandou ao rei de Portugal uma carta dizendo assim: faz-se por aqui umas broas, chamada beijus ou filhós, tão alvos e saborosos que superam em muito o pão desse reino. É um registro histórico importantíssimo. Aí vem como uma saga, foi o primeiro produto, a farinha de mandioca, a ser incorporado, ou a ser confiscado pelo governo, porque existiam os especuladores, exploravam as secas cíclicas do Nordeste, e aí compravam farinha antes das secas que eles previam para vender mais caro, na época da fome. Aí o governo, dado o grau de importância da mandioca, uma seca em 1796, confiscou farinha de mandioca. E aí, quando chegava para as populações mais carentes, necessitadas, aí era anunciada a chegada da farinha com um espocar de foguetes, aqueles foguetes que você aí que acompanha nas festas de padroeira, aqueles foguetes, não aqueles rojões da 3 tiros, como a gente vê nos cartuchos, né? Não aqueles, mas aqueles de flecha, que davam 3 descargas, né? 3 descargas. Então era anunciado com espocar de foguetes. Daí vem o registro, farinha de foguete. E aí, uma outra questão, para a gente abreviar e entrar numa outra etapa da nossa conversa aqui, vem a Constituição.
A primeira Constituição, depois de proclamada a República, em 1824, foi uma Constituição chamada Constituição da Mandioca. Foi chamada de Constituição da Mandioca. Então, por que Constituição da Mandioca? Isso que eu estou dizendo aí, você que está me ouvindo, né? Se você tem internet, coloca lá no Google. Investigue para você ver a veracidade dessas coisas que estamos conversando. Então, o povo não votava naquela época, em 1824. Só votavam as pessoas que tinham posse. Mas a posse não era medida em moeda corrente. Era medida em alqueires de farinha de mandioca. Não alqueire área de cultivo. O alqueire era uma medida em litros de farinha. Então, para se votar na paróquia, tinha que se ter um patrimônio equivalente a 150 alqueires de farinha. Para se votar na província, a 250 alqueires. Para ser candidato a deputado, olha aí, época de política. Agora, naquela época, tinha que ter um patrimônio equivalente a 500 alqueires de farinha para ser candidato a deputado. E para ser candidato a senador, a 1000 alqueires de farinha de mandioca. Muito bem. Então é essa farinha, né? Eu estou falando na farinha, mas daqui a pouco eu vou dar uma explicação, porque nós vamos passar muito farinha, mas depois tem muita coisa aí para a gente conversar. Então essa farinha foi também que certa vez me proporcionou, como pesquisador da Embrapa, uma oportunidade interessante. Era a época do programa Muvuca, da Regina Casé, e aí eu fui convidado e Regina me perguntou: Joselito, por que se come tanta farinha de mandioca no Brasil? Aí eu disse de pronto para ela: olha, Regina, é porque a farinha no prato aumenta o que está pouco, esfria o que está quente e engrossa o que está ralo. E na pança é quem dá a sustância. Então, é uma forma jocosa assim que a gente colocou no programa, mas para justamente se encaixar com aquele jeitão do muvuca, né? Mas então, a farinha, eu costumo dizer assim, apesar do seu valor, principalmente para as pessoas mais pobres, não é? Porque fazem dela realmente um alimento que, vamos dizer assim, de maior quantidade. São pessoas que justamente é um carboidrato de baixo custo, tem o seu papel, sua importância. Mas eu costumo dizer, dado justamente a visão que se tem hoje, a utilização da mandioca, porque se projeta de uma forma extraordinária. Olha, você não desligue, fique ligadinho aí, porque tem coisas interessantes que a gente vai abordar. Nossa, mas então, se tem. Não é? Se tem. Então, veja bem, doutora, aí a farinha de mandioca eu considero assim. Muita gente já assistiu, viu no cinema, viu na TV, o Titanic, que fala daquele iceberg, naquele bloco de gelo gigantesco. Então a farinha é o que a gente vê. Quando se fala em mandioca, só se pensa logo em farinha. E vai até uma piadinha, uma brincadeira, né? Diz que um nordestino muito arraigado ao consumo de farinha. Aí perguntaram: meu amigo, você gosta de dinheiro? Ele disse: muito. Gosta de mulher? Ele disse: demais. Gosta de farinha? Ele respondeu: vixe. É como querem dizer assim, mexeu no meu ponto fraco, não me pergunte sobre isso. Então essa farinha, a gente vê, é como se fosse um iceberg, porque o que a gente vê abaixo do que é visto como um iceberg, temos muita farinha, mas nós temos uma utilização extraordinária que extrapola o uso da farinha. Então primeiro é preciso a gente compreender quem é a raiz da mandioca. A raiz da mandioca é água, fibra e goma, que faz a farinha. Depois você tirou a casca da mandioca, ficou na polpa branca, alva, então ali é água, fibra e goma. Então a goma é a alma da farinha. Se alguém retira a goma, vai ficar fibra somente. Aí já não tem paladar, não tem sabor algum. Mas essa goma da mandioca, além de servir para farinha, também o Brasil hoje, a produção do Brasil de 26 milhões de toneladas de raízes de mandioca. Então, quer dizer, realmente muito, né? É muito que isso utiliza, mas realmente é um volume de produção extraordinário. Mas uma parte das raízes pode-se então tirar a goma da mandioca, para justamente você dar destinações para agregar valor. Então essa nossa conversa aqui é para você também poder despertar. Olha, me parece, eu acho que está chegando aí para os paraenses também, não está? Nós temos uma comunidade de produtores, de mulheres, de Capanema, chamada Menino Jesus. Eu levei, doutora,
inclusive lá para o nosso congresso que houve no Rio de Janeiro, o COINE, beijus feitos por essas mulheres. As mulheres fazendo beijus coloridos utilizando a goma da mandioca, ou a fécula, ou o polvilho. Né? São muitos nomes que se dá diferentes, muda um pouco às vezes em relação à acidez. Tem polvilho doce, polvilho azedo, vem fécula, né? A fécula é a goma da mandioca que você retirou logo a água e não permitiu que ela sofresse nenhum azedume. Então essa aí é preciosa, inclusive para combinar com o trigo. Olha aí. Na hora que a gente for falar sobre isso, vamos conversar. Porque, doutora, vou lhe dizer, viu? A gente imaginar que um produto tupiniquim, às vezes, equivocadamente, quantas vezes equivocadamente, a gente desconsidera tão importante produto, combinar com o mais nobre do cereal, pelo menos tido como o mais nobre. Porque agora, depois que a gente começa a conhecer, que a gente ouve doutora Gisela, ouve Lucélia Costa, da Fenacelbra, a gente começa a dizer, puxa, será que esse cidadão é herói ou vilão? Pois é, inclusive, quanto mais eu estudo, mais eu fico assustada. Você sabe que eu costumo dizer para os meus ouvintes, ultimamente o leite que é vilão, não tenho dúvida, etc e tal, mas é o que eu falo, se a gente tem uma parede intestinal íntegra e eventualmente a gente faz o consumo de um queijo orgânico, eventualmente ainda estou começando a abrir uma possibilidade, mas dos estudos que eu estou fazendo ultimamente, inclusive os mais recentes, as mais recentes publicações do professor Alessio Fasano, não tem jeito. A gente consumiu a menor quantidade de glúten que seja, a gente faz buraco na parede do intestino, não tem jeito. Não tem jeito. Eu tenho uns estudos recentes onde realmente está ali. E eu tenho, assim, cada dia que agora eu estou escrevendo o Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, volume 2. Inclusive, eu vou dedicar um capítulo exclusivo sobre o glúten, mas eu estou pensando em dedicar um capítulo exclusivo para mandioca, porque eu estou achando a mandioca muito especial. E eu estou justamente com o livro do professor Câmara Cascudo para justamente fazer uma pesquisa sobre ele. Eu ganhei do pessoal da editora Global, que é onde o Dr. Roque... ele é um autor dessa editora, e aí me mandaram os livros dele. Eu falei, não, eu vou pesquisar e provavelmente eu vou dedicar um capítulo para mandioca, porque é a minha raiz favorita, não tenha dúvida. Mas olha, já estamos chegando no finalzinho do primeiro bloco. Vocês já viram o tema do programa, que está apaixonante, né? Mas fica aí que nós voltamos já já com esse entrevistado maravilhoso que se disponibilizou, saiu lá da Bahia e veio aqui exclusivamente para você, para esse programa maravilhoso Mais Saúde. Ele tem tanta coisa extraordinária para compartilhar conosco. Voltamos já já. Eu pensei que minha vida era aquilo que tinha, e não vi quantas vezes caía, sem amor, sem saída. Procurei preencher minha vida vazia, e sozinho meu rumo seguia. Direção eu não tinha, mas você me chamou e aqui estou. Me curaste as feridas com teu amor, me mostraste o caminho pro perdão. Em teus braços eu me abandono, derramaste o teu sangue lá na cruz, me tiraste das trevas junto à luz, ilumina minha vida, oh Jesus. Quero sempre estar perto de ti, com teu amor. Percebi que distante de Deus não existo, e que Ele é o ar que respiro, e sem Ele eu não vivo. Oh,
escuro está o meu caminho. Seu amor não me deixa sozinha. Sei que é dele o meu destino. Para sempre te adorarei, Senhor. Bendirei o teu nome com louvor. E por mais que eu precise de oração, o teu nome me traz o consolo. Minhas lágrimas vão cessar então, porque tenho as mãos que me guiarão. És a fonte divina de inspiração, que me acalma, ilumina e renova meu coração. Mas você me chamou e aqui estou. Me curaste as feridas com teu amor. Me mostraste o caminho no perdão. Em teus braços eu me abandono. Derramaste teu sangue lá na cruz. Me tiraste das trevas com tua luz. Ilumina minha vida, oh Jesus. Quero sempre estar perto de ti, do teu amor. Para sempre te adorarei, Senhor. Bendirei o teu nome com louvor. E por mais que eu precise de oração, o teu nome me traz o consolo. Minhas lágrimas vão cessar então, porque tenho as mãos que me guiarão. És minha fonte divina de inspiração, que me acalma, ilumina e renova meu coração. Mas você me chamou e aqui estou. Me curaste as feridas com teu amor. Me mostraste o caminho do perdão. Em teus braços eu me abandono. Derramaste o teu sangue lá na cruz. Me tiraste das trevas com tua luz. Ilumina minha vida, oh Jesus. Quero sempre estar perto de ti, do teu amor. Estamos apresentando Mais Saúde. Rádio América, AM 1410. Uma canção nova em sua vida. O melhor da música católica você encontra aqui. Levamos até você as principais novidades e os trabalhos dos grandes músicos do cenário católico nacional. Você confere entrevistas, shows, lançamentos e os melhores hits que marcam eventos em todo o Brasil. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor pra cada um e assim pra todos nós. Por tudo isso e muito mais, São Paulo e região tem feito a cada dia uma experiência nova com Deus através dos 1410. Rádio América. Você tem todos os motivos para ficar ligado conosco. Continue com a gente e divulgue a Rádio América. Outubro é um mês muito especial. Afinal, comemoramos o Dia de Nossa Senhora Aparecida e das Crianças. E neste momento único de celebrar a oração e o futuro de crianças, o Calendário do Bem neste mês beneficia o Instituto Canção Nova. Com seu Algo a Mais, pelo boleto do Calendário do Bem de outubro, você ajuda a manter um ensino de qualidade e gratuito para muitas crianças e jovens. No mês das crianças, sua solidariedade é um Algo a Mais pelo Instituto Canção Nova. A Canção Nova estar presente, que a Rádio América, é algo maravilhoso, né? Então a gente poder estar junto do povo paulistano, partilhando essa grande conquista nossa, que é essa descoberta de Jesus na nossa vida, isso nos enche de júbilo. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Se a mamãe disse alô, parou, parou. Acelerou.
pro papai e pra mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada. Um pacto pela vida. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Desafio Sinal Digital. Para vencê-lo, precisamos alcançar 50 mil sócios pelo débito automático. Ligue 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Faça parte e receba de presente o CD Como é Linda a Nossa Família. É linda a nossa família. É linda a nossa família. Desafio Sinal Digital. Participe! Pela digitalização da TV Canção Nova e pela evangelização. Segunda, terça, quarta e sexta-feira, às 5 da tarde, Construindo a Felicidade, com o Padre Adriano Zandoná. Para se construir a felicidade, é preciso, antes e acima de tudo, saber se libertar do egoísmo. Construindo a Felicidade. Rádio América. América. Jornada Mundial da Juventude. Centenas de nacionalidades misturadas, vivendo um forte momento de fé. Um grande aprendizado, vendo que os jovens estão muito entusiasmados, alegres por esse belo momento e contagiando o mundo com a boa notícia. La próxima Jornada Mundial de la Juventud en el 2013 será en el Rio de Janeiro. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. América. Estamos apresentando Mais Saúde. Continuando nesse segundo momento fantástico, recebendo o seu Joselito Mota, que veio lá da Bahia para falar da mandioca. Mas se a gente tem essa mandioca maravilhosa, chamada Pão da Terra, Rainha do Brasil, enfim, pelo que o senhor nos colocou, o berço da mandioca é o Brasil, né? Tá ali o Carbono 14 confirmando isso. Mas o que aconteceu então? Que hoje, se a gente fala da mandioca, ninguém quer saber da mandioca. Eu brigo todo dia com meu paciente que fala pra mim assim: ah, doutora, tô enjoado de comer tapioca de manhã, eu quero voltar para aquele meu pãozinho francês. Eu digo assim, vocês não enjoam desse pãozinho francês, mas quando eu digo para fazer um revezamento entre uma tapioca, uma mandioca cozida gostosa, um beiju, aí enjoa. Como é que é isso, Joselito? Conta pra gente. O que aconteceu? Onde a gente se perdeu nesse meio de caminho? É verdade. Olha, eu não posso, eu tô muito feliz, sabe, de estar aqui. Para mim foi uma bênção ter encontrado esse caminho, mas eu costumo dizer assim, olha, a gente precisa ter uma visão um pouco mais aguçada para a gente entender certas coisas que acontecem na vida da gente. Certa feita, eu estava numa emissora de rádio e falava de uma forma muito entusiasmada, como sempre falo, sobre mandioca. E o radialista, é uma entrevista ao vivo, né? Fazia uma entrevista ao vivo lá em Barreiras, na Bahia. E o radialista, e aí era interativa. Eu cheguei a falar sobre um suco de aipim. Ó, você que está me ouvindo aí, lembrei aqui, lá vai para você. Na hora que você fizer um suco, por exemplo, de maracujá, aí você tem um suco de maracujá, você pode colocar um copo de suco de maracujá, um copo de aipim cozido, um copo de açúcar e 1 litro a 1,5 litro de água. Aí você bate esse aipim cozido junto, se for limão da mesma forma, se for acerola, e você coloca 1 litro a 1,5 litro de água se você quer ele mais líquido ou mais pastoso, mais grossinho um pouco, como suco de graviola. E aí você bate, coa e você coloca gelo a gosto. O que acontece quando você colocou o aipim, ou a mandioca mansa, como é chamado, ou mandioca, se é no Paraná, que eles distinguem, mas chamam mandioca. No Nordeste, a gente chama de aipim, e em certos lugares do Nordeste chama de macaxeira, né? Macaxeira. Muito bem. O que aconteceu na hora que você misturou para fazer aquele suco? É que você não só agregou um valor nutritivo próprio do aipim, mas também você deu uma consistência que lhe dá uma sensação de frescor mais prolongada do que se fosse o suco somente líquido. Então só ele descer devagarinho, ele vai dando uma sensação muito gostosa. Então o que caracteriza a mandioca é justamente também essa versatilidade para ela manifestar toda
a potencialidade de determinado alimento. Então ela entra neutra, mas cumpre o papel de uma forma muito especial. Faz os outros se destacarem, mas ela tem o seu papelzinho ali com essa missão. Aí o camarada, falava sobre esse suco, que me referi, e o cidadão disse assim: mas minha cara, Joselito, você fala com tanto entusiasmo sobre mandioca, por que com tantas lavouras você escolheu mandioca? Eu disse: olha, eu não quero lhe causar nenhum embaraço, mas por que com tantas profissões você foi escolher ser radialista? Então, cada um tem uma missão. Não podemos ter somente médicos, advogados, juízes, não é? Carpinteiros. Nós precisamos, cada um. Então, nós temos um papel muito importante na vida da gente, que é aquilo que a gente abraça, a gente gostar, a gente amar daquilo, porque o trabalho se torna suave. Eu imagino sua rotina, doutora Gisela, com tantas bênçãos que recebe, as pessoas, entendeu, amando o seu programa, dizendo: não, eu não vou lhe visitar tal hora não, porque eu tenho um compromisso com o rádio, eu tenho um compromisso com a Canção Nova na TV, porque a gente se programa e escolhe, a gente tem esse poder de escolha, não é? Para justamente a gente se beneficiar das coisas boas que estão pra gente. Então esse dia, para você aí que está nos ouvindo, é um dia diferente, especial. Talvez, quantas pessoas, em função mesmo do que coloca a doutora Gisela, você possa beneficiar, fazendo com que a pessoa monte outra rota de vida alimentar, dizendo: menos trigo, mais mandioca. Pode ser assim? Então, como é que começou essa história? Como é que começou? Bom, nós temos um país, o Brasil é um país assim especialíssimo. Nós temos as portas abertas para tudo que vem de fora. Né? Começava mesmo quando os portugueses chegaram, porque quem está me ouvindo já é um pouco maduro, né? Se lembra que às vezes a mamãe dizia assim: ô minha filha, ô meu filho, vai ali no armazém e compra farinha do reino para essa receita. Por que farinha do reino? Do reino de Portugal, pimenta do reino, não é assim? Então tem a realeza e tem os súditos. Então nós rendemos tributos à realeza, a quem nos colonizou. Mas os portugueses deram uma lição diferente, porque eles se renderam ao complexo da mandioca. Os portugueses não impuseram para a gente o trigo, não. Mas cada país tem justamente, como tem a sua preferência pelo esporte, tem também os seus hábitos alimentares. As portas da China não estão abertas para o trigo, estão fechadas. Mas o Brasil abriu suas portas. Então a história registra o seguinte: veja bem, no início da década de 50 do século passado, os Estados Unidos, né, produziram tanto trigo que há registro que tiveram que jogar parte no mar. Vocês sabem, quando a gente está falando de trigo, nós estamos falando de um grão, né, de um cereal, que ninguém, numa panificadora, compra 500 sacos de trigo para usar o ano inteiro. A cada 3, 4 meses ele tem que renovar, porque se perde. Então a safra foi tão grande que chegaram a jogar no mar porque não tinham onde armazenar e não tinham para quem vender. Aí veio uma política altamente favorável, mentes brilhantes, né, entre aspas, disseram: bom, vamos colocar isso à disposição dos países em desenvolvimento. Uma tonelada de trigo custava $150. 150 dólares. E os americanos colocaram em trigo para o Brasil a $40 a tonelada e com 40 anos para pagar. Então o trigo praticamente entrou no Brasil. Que população nós tínhamos naquela época? Em 70 nós dizíamos 90 milhões em ação. Imagine em 50. Nós tínhamos uma população relativamente pequena, muito pequena, talvez a metade desses 90, 40 milhões, sei lá, não sei. E aí, o fato é que colocou trigo praticamente de graça. Nós começamos então, e aí vem também a visão que a gente está sempre se espelhando no que acha que é chique. Talvez a denominação pão francês já é uma estratégia para chegar e dizer: olha, veio da França, é chique. E aí simplesmente nós embarcamos na onda de comer o trigo. Só que no início da década de 70, né, a Rússia teve uma queda violenta de safra. E os americanos romperam o acordo com o Brasil. O que fizeram? Disseram: olha, agora já não é mais $40. É preço de mercado e não tem 40 anos para pagar.
O preço de mercado também já não era mais 150, era 250 dólares. E aí o governo brasileiro tomou uma decisão na época, pesquise o que eu estou dizendo, procure ver na internet. Então o governo brasileiro disse, não, a gente compra o trigo a 250 e vende a 40. E aí o Brasil subsidiou por 20 anos a nossa dívida externa, se dizia assim, os fios de cabelo contados dos brasileiros, não dá para ainda chegar no que é a dívida externa. Então foi também um componente de aumentar a nossa dívida externa. Então esse hábito alimentar criado, depois acabou o subsídio, né? Mas já não havia espaço, não havia como voltar à tarde. Até que a indústria, e São Paulo como locomotiva de progresso no Brasil, tinha suas indústrias também, de raspas de mandioca. Tivemos pesquisadores da Embrapa, que também, na década de 70, lá no Rio de Janeiro, começaram a fazer o estudo de farinhas mistas. O Brasil não tinha dinheiro para pagar o trigo que importava. Hoje, pasme você, nós importamos 80% do trigo que consumimos. Isso representa... não, Ave Maria. Isso é algo assim, não dá pra gente, né? É realmente muito triste a gente ter essa realidade e conviver, ninguém sabe. Então, 80% do trigo que você consome quer dizer, na prática, para você que está me ouvindo, que se você compra 10 pães na sua padaria preferida, 8 pães você está pagando para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Argentina. Em 2002 pagou para a Rússia, para a Polônia, para a Croácia. Entende? Então 80%. Né? Muito bem. Quanto é isso? $1 bilhão a cada ano. E vai aumentando. Agora veja. Quer dizer, eu sei que a gente, dentro de uma visão humanitária, é muito importante que a gente cuide dos agricultores de outros campos. Mas eu acho que o compromisso social que a gente tem é muito maior com o nosso país. Não tenha dúvida. Nós não podemos conviver com essa situação de desigualdade, a gente deixando de lado o campo, porque o campo é fundamental. Há um pensador que dizia assim, se as cidades, né, se os campos forem destruídos, as cidades morrerão. Porque não tem como se alimentar, é do campo que vem. Agora, se as cidades forem destruídas e os campos preservados, as cidades ressurgirão. Então é um pensamento assim exato. Nós temos que considerar que a agricultura é o alicerce do nosso país. Ninguém pode viver, podemos viver sem um lazer, sem a roupa, pode estar com a roupinha estragada, não importa. Mas sem alimento não se pode viver. E o alimento vem do campo que vem o alimento. Então essa questão do trigo, aí vieram as pesquisas, se fez com farinha de raspa de mandioca. Né? A farinha de raspa é a raiz da mandioca, desintegrada, desidratada ao sol, com higiene, para misturar com o trigo. Mas quem fez esses trabalhos, um pesquisador que inclusive criou o laboratório de tecnologia de alimentos no Rio de Janeiro, ele dizia, olha, se um dia a fécula da mandioca vier a ser produzida, os resultados serão bem superiores. Que fazia com farinha de raspa, mas não era aquele pão tão agradável. E o brasileiro, como incorporou a ideia do pão francês, ele quer sempre aquele pão realmente especial. Só que esse trabalho a gente começou a desenvolver depois de um seminário lá em Brasília, um seminário promovido por um deputado federal aqui de São Paulo, hoje ministro dos Esportes, Aldo Ribeiro. Esse projeto ele tramitou na Câmara dos Deputados, passou no Senado, passou na Comissão de Justiça, Defesa do Consumidor, todos da base, todos os relatores da base governista. No entanto, ele foi vetado pelo presidente Lula. Por conta de quê? De uma força muito grande que é o lobby do trigo. Não interessa à indústria moageira que a gente possa juntar trigo com mandioca. E era 10%. 10%. Na Bahia nós estamos com um projeto que está tramitando na Assembleia Legislativa com essa finalidade. Então, pasme você que aí também o autor, o precursor do projeto de Aldo Ribeiro foi Alcione Barbalho, do Pará. Aí está ressurgindo das cinzas esse projeto com o nome de Pão Brasileiro. Então nada está parado, as coisas vão acontecendo e a sociedade brasileira que vai dizer isso para misturar com o trigo. E, Joselito, o trigo lá fora, a cotação dele, explica para o nosso ouvinte a tal da força de glúten que ele tem, que parece que a cotação é baseada numa tal força de glúten, né?
Não é que o Brasil não produza trigo, nós temos certas regiões no Brasil, né, no Paraná, no Rio Grande do Sul, que temos a produção de trigo. Mas a qualidade do nosso trigo não é tão boa quanto a do exterior. Porque o trigo é um cereal que ele vive assim, sob uma condição de redoma. Quer dizer, é tudo controlado. Ele pode sofrer da sua força, que é quem determina a qualidade do trigo, é o teor de glúten. E quando você tem a influência de granizo, geada, falta de chuva, excesso de chuva, você diminui a produtividade de trigo, mas também a qualidade do trigo cai. Então o teor de glúten baixa e aí você usa esse trigo para diminuir a força do glúten que às vezes vem de fora. Se compra um trigo do Canadá de 14% e na panificação tem que se usar 7%, aí você entra com o nosso trigo também para misturar. Agora, isso foi pão francês. A minha pergunta é o seguinte: geneticamente esse trigo não foi modificado para ter uma maior força de glúten? Essa é a minha questão. Eu sou pesquisador de mandioca. A Embrapa tem mas eu fico tem nessa pesquisadores questão, de trigo. Porque você já viu a diferença do trigo de antigamente? Porque a minha pergunta é, o trigo de antigamente é igual ao de hoje? Você põe um trigo do lado do outro, ele é completamente diferente. Mas, doutor, o que é o seguinte, é que nós temos, aí tem um cotejamento também, com plantas que são de clima temperado. Quer dizer, a tendência, por exemplo, do trigo para o Brasil é cada dia se tornar pior o preço. Porque pior na qualidade do preço. Porque eles falam que a qualidade do trigo é ter uma maior força de glúten, o que é pior para a nossa saúde, concorda? Passou uma lei agora que a partir do dia 1º de julho, a força de glúten do trigo, que é para fazer pãozinho, passou de 180 para 220. Aqui no Brasil. Então, conclusão, o nosso pãozinho francês, ele passa a ter muito mais glúten do que antigamente, então vai ter muito mais gente doente. Conclusão, gente, vamos comer mandioca? Olha, veja bem, então, doutora, quer dizer, esse trabalho que, justamente de valorização da mandioca, ele permeia justamente a ideia de que os agricultores familiares, eles poderão, esse é um trabalho que a gente fez, nós temos, fazer até um comercial, pode fazer, né? Eu tenho na relação de contato, se você coloca meu nome, Joselito Mota, sim, Joselito Mota com 2 T's. Isso, no YouTube, eu tenho alguns vídeos lá. As pessoas que têm intolerância ao glúten, as pessoas portadoras da doença celíaca, podem ter algumas alternativas para você em casa. Isso. Eu tenho vídeos feitos na Embrapa que eu oriento, por exemplo, da raiz à tapioca na mesa. E você pode fazer a sua tapioca e pode fazer a sua pizza de mandioca. Gente, uma pizzaioca, olha. Nós vamos, sim, no programa estar sempre divulgando isso. Todas as suas participações, nós vamos estar colocando o nome Joselito Mota com 2 T's, para no YouTube todo mundo pegar e sair fazendo receitinhas. Nós temos lá, por exemplo, esses vídeos, entendeu? Foram programas também que passados em emissoras de TV, de grande alcance. Isso. Por exemplo, Globo Repórter, Globo Rural, Globo Ecologia, não só da Globo, mas também SBT Nacional, mostrando beijos coloridos. Quer dizer, você que está aí me ouvindo, tão longe, muitas vezes, você que está no Paraná, que muitas vezes tem a raiz, produz a fécula, a gente pode pegar e transformar o beiju branco em um beiju rico, nutritivo, que é o beiju utilizando polpa da fruta ou extrato das hortaliças. Você melhorar a merenda escolar. A nossa merenda escolar é uma merenda escolar equivocada, doutora. A senhora sabe muito bem. Então a merenda escolar, os municípios, as prefeituras precisam entender que o hábito que se cria nas escolas, ele se perpetua. Meus filhos já estão grandes, mas eu vejo como é a rotina deles. Quer dizer, muitas vezes o hábito foi lá de tomar refrigerante, já vem do cachorro quente. Aí é o quê? Você está criando um hábito na criança, vai depois jovem, ele ir para as franquias de fast food. Tá? E aí, quando falei em fast food, vejam a utilização da mandioca. Existe hoje mais franquias de casa de pão de queijo no Brasil do que de fast food. No entanto, se você perguntar em qualquer uma, chega em qualquer aeroporto de Guarulhos, de Salvador, onde realmente tem as casas de casa do pão de queijo, se você perguntar de que é feito, ele diz de queijo. Quer dizer, não diz que o maior conteúdo é polvilho azedo de mandioca. Exato. Não existe, o mineiro é louco por pão de queijo.
Mas não existe, eu desafio qualquer mineiro que possa me mostrar uma receita de pão de queijo que tenha mais queijo do que polvilho azedo de mandioca. Então a mandioca é assim discriminada, porque ela não veio com o colonizador europeu. Ela foi encontrada com os índios, e com os índios, infelizmente, né, o preconceito de preguiçoso, indolente, atrasado, sem futuro, isso respinga na mandioca. Agora, o momento que a gente está vivendo hoje, doutor, é diferente. Nós estamos, quer dizer, o Brasil está despertando. Esse momento que a gente está vivendo aqui é um momento de despertar. Com certeza. Por quê? Porque o Brasil pode, nós temos aí 3 eventos grandes batendo à nossa porta. Nós temos aí, quer dizer, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, as Olimpíadas. E nós estamos trabalhando para a gente mostrar essa versatilidade de uso da mandioca, através do envolvimento com o chefe de cozinha, né? A gastronomia mostrando, através da mágica, das mãos dos chefes, toda essa versatilidade de uso da mandioca. Então aí você tem uma destinação que permeia tantas oportunidades para o brasileiro. Aí você tem a mandioca sendo utilizada para cola, para tinta, papel, papelão, a indústria farmacêutica, são mais de 1000 formas de utilização. Na indústria petrolífera, para resfriamento de brocas, de perfuração de petróleo em altas profundidades, até mesmo no dentifrício que você usa, no seu creme dental, o sorbitol é um produto que está com a mandioca. Na Canção Nova eu vou lhe mostrar, olha, esses copos que eu estou pegando aqui, são embalagens biodegradáveis feitos com amido de mandioca. E a publicidade diz assim, já fui mandioca, olha aí. Não, então, isso é fantástico. Então a natureza... Um dos grandes problemas que eu vejo nas empresas de produtos sem agrotóxicos orgânicos é que eles usam embalagens que são de isopor, que são de plásticos, e eles têm dificuldade nesse tipo de embalagem. Então eu acho que aí está uma grande saída. Claro. E nós temos aí, então, nós já estamos finalizando o programa, nós precisamos, né, que o segmento político, vereadores, prefeitos, não só a Câmara, a merenda escolar é o grande segmento, nós precisamos trabalhar melhor, valorizando a agricultura familiar, a presença da mandioca, dos seus derivados, os beijos coloridos, não é? O suco substituindo o refrigerante, e por aí vai. Então trabalhar isso para a gente poder valorizar a mandioca nesses grandes momentos. Nós podemos mostrar a cara do Brasil com o seu maior patrimônio alimentar, que é a raiz do Brasil, a mandioca. Joselito, nós vamos fazer o seguinte: tudo que tiver de novidade nesse segmento da mandioca, nós vamos trazer aqui para o programa Mais Saúde, estendendo também para o Mais Saúde na TV, porque esse tipo de embalagem tem um visual bonito e dá para mostrar, lógico. Nós temos a possibilidade, através da webcâmera, estar mostrando, né, no programa também de rádio, mas que se presta magnificamente para o programa na TV. Aí eu quero que você lembre da gente, não vai nos esquecer, né? Sem dúvida, aqui em São Paulo, já no Rio de Janeiro, já temos indústrias que estão produzindo. Aí caiu a água da chuva, a natureza bate palmas e não espera 300 anos, como se faz com os plásticos, com os derivados do petróleo. Pois é. Bom, Joselito, te agradecer tanto a sua presença, a sua generosa disponibilidade de ter saído lá daquela terra maravilhosa da Bahia, né? Terra da Elane, né? Da diretora aqui da rádio. Ficou toda feliz quando, né? Esses conterrâneos, hein? Oh, meu Deus do céu. Bom, agradecer, e estamos assim muito felizes de tê-lo conosco. Esperamos que uma próxima oportunidade, passando aqui por São Paulo, venha novamente nos visitar, tá? E que você goste depois, eu sei que você está indo depois dar uma voltinha lá por Cachoeira Paulista, né? Quero conhecer. Minha mulher veio comigo e diz, olha, ela tem um sonho, ela vai realizar esse sonho, e eu também, adorar. Claro. Gente, espero que vocês tenham adorado como eu. Esse programa vai ficar na história e sei que vai ter milhares de acessos, né, Aninha? Olha, muito obrigada. E, Joselito, fique à vontade para se despedir dos nossos ouvintes. Olha, eu disse em determinado momento que foi uma bênção para mim. Eu fico muito feliz, porque esse é um canal extraordinário, né? De justamente a gente mostrar as coisas importantes que temos, e não vamos esperar que digam que é bom, que é importante, os que vêm para cá. Nós temos que carimbar, reconhecendo como brasileiros que nós temos um grande patrimônio alimentar, pouco conhecido, e que pode ser a base, o alicerce, o fundamento, o basalto, como dizia a Câmara Cascudo, da nossa saúde. Não é? E nós somos o que comemos. E não podemos esquecer,
nesse momento tão especial, de lembrar do pai da medicina, Hipócrates, que dizia 460 anos antes de Cristo, que o teu alimento seja o teu remédio e que teu remédio seja o teu alimento. Muito obrigado. Amém. Acabamos de apresentar Mais Saúde.